O que eu tenho medo, Monarca, é o seguinte, é porque quando o cara vai tomar uma decisão, ele vai fazer algumas coisas, talvez, e vai ter que deixar de fazer outras por causa disso. Eu acho que o fato da gente ter um parlamento é uma evolução. Mas a gente vai ter o parlamento nessa questão. Você vai ter os caras que vão ser eleitos para representar. A questão é que você não vai ter que esperar 4 anos para eleger eles. Você pode eleger eles instantaneamente. Entendeu? Esse negócio de ter 4 anos é porque, porra, imagina você ter que de toda hora mandar vários cavalos para fazer as eleições. Mas o problema é que você vai tornar tudo plebiscitário. Tudo quem vai decidir é a maioria. Isso é, assim, tem que ter cuidado, né? Mas não é já assim? Em tese, não, né? Porque tem caras que defendem as minorias já. Senão tudo é a maioria. Então, a maioria sempre vence. É claro que a gente vai ter Você a constituição desse sistema que vai falar assim, ó, você não pode passar, não pode nenhuma lei passar que afete esses direitos humanos. A gente vai ter um sistema que vai basear a forma com que a gente chega nas decisões. E esse sistema tem que ser bem feito. Essas regras elas têm que ser bem feitas. Tem que ser perfeito. E você, por exemplo, tem que garantir que todo mundo tem acesso a essa tecnologia. Sim. Todo mundo, quer dizer... Não estamos falando de algo para implementar amanhã. Por isso é que Mas eu em 10 gosto do anos dá. conceito da gente começar com plebiscito. Tem legal, muitos temas legal. que são relevantes. Falou, Legal. E especialmente Plebiscito é muito esses legal. temas que a gente falou aqui agora, que é o seguinte, a turma que está lá, por exemplo, fosse fazer uma reforma política, eu faria algumas coisas. Dinheiro público acabou. Montar partido, quem quiser monta. As coisas básicas, tem que ter lá 100, vamos arredondar para 100, tiro esse 1, entendeu? Coisas mínimas, Tudo online, básicas, tudo digital. E digital básico que pode fazer, que ir registrando no cartório, está feito e pronto. Se uma empresa, se um cara ali, junto com outro amigo e mais 2, conseguem criar uma porra de um sistema de blockchain, como é que o governo não consegue? Exato. Então, assim, aí você começa a dizer o seguinte, porque são regras. O que a gente tem que fazer? Essas regras é para a gente ter, no ambiente político, o livre mercado funcionando. Qual é o nosso problema? No ambiente político não tem o livre mercado. E quem determina as regras são os caras de lá de dentro. Então, é aquilo que eu falei, é a mesma coisa. Vamos montar uma padaria aqui? Vamos. E nós vamos já fazer um sindicato e vamos determinar quais são as regras para abrir padaria. Só pode abrir padaria se for para abrir no Brasil todo. Padaria vai ter que ter no mínimo 50 funcionários. Padaria pequenininha não recebe dinheiro, só a gente que recebe. E eu ainda vou te falar quanto que recebe. Quanto que recebe. Ou seja, ninguém vai querer montar padaria. Seus problemas acabaram. No dia seguinte, você põe o sanduíche no preço que você quer. Exatamente. Porque, então, assim, no Brasil, é um pouco isso. Aí o cara põe... Quem é que ele põe de candidato? Quem ele quiser. Não tem o outro para competir mesmo. Pô, o primeiro plebiscito podia ser a mudança no sistema político, então, né? Eu acho que o primeiro devia ser esse. Facilitar a criação de partido e acabar com o dinheiro público. Mas isso, choque de livre mercado se um dia você na quiser política. lançar um plebiscito, sabe que o povo vai te ajudar nesse sentido. Então, mas esses plebiscitos aí, o que acontece também é que, como a regra, do jeito que a regra está disposta, os caras podem só cagar e andar, não é? Mas aí, com pressão popular, hoje, aí a pressão popular da internet, porque senão, se a gente não acreditar na pressão popular da internet, o aplicativo nasce morto. Não, mas é que o aplicativo ele tinha que ser do governo. Entendeu? Porque Não, ele tinha que ser. Não é, o aplicativo não tinha que ser um negócio terceiro. Tinha que ser o governo. A gente mudou nossa Constituição. Não, tudo bem, mas... É diferente agora. Mas... Constituição digital, democracia líquida, pica. Mas o Monarca, pensa só. Igual no o que a gente... Mas a gente voltou na mesma armadilha que a gente tem hoje. Nós estamos aqui dizendo o seguinte, a gente quer reduzir o poder dessa turma, porque essa turma está lá fazendo besteira há muito tempo e a gente não consegue mudar. Qual é a maior resistência que a gente vai ter? Óbvio. Da turma que está lá. Eles mesmo. Tá certo? Então, não adianta a gente ir já dizendo o seguinte, você não vai ter mais poder nenhum. Agora é um aplicativo que... Vamos pelas bordas. Qual é a borda? Vamos trazer... Primeiro a gente quer trazer concorrência. Ele não vai diminuir o teu poder. Só vamos trazer mais concorrência. Você é contra a concorrência? Por quê? Por que você é contra? Porque o cara vai ruim? É por isso que tu é contra a concorrência? Porque você é um lixo? Entendeu? Então, assim, o argumento, eu acho que tem que ter uma estratégia, que foi isso que a gente quis fazer no Novo. Qual foi o conceito do Novo? Vamos montar um partido inovador, tá certo? Que vai começar dizendo o seguinte, bom, como é que é? Assessor. Quantos assessores tem aqui em São Paulo? 20? Quantos vocês usam? 6. Aí no Rio, 17. Quantos vocês usam? 6. Aí os outros partidos vão começar, os outros eleitores deveriam chegar e dizer assim, vem cá, deixa eu entender. Fulano, você que eu elegi aí, quantos caras você tem? Eu tenho 20. Falei, mas vem cá, por que o cara do Novo faz a mesma coisa que você e só tem 6? E economiza um monte de dinheiro? Tá certo? A gente tem que deixar esses caras incomodados. Agora, qual é a reação natural, e a gente sofre isso um pouco no Novo, é o seguinte, o cara começa a querer mostrar que não, mas o Novo tem esse problema, o Novo já nasceu velho, porque ele quer
tirar a referência boa que tem. Por isso o nosso desafio é ainda maior, porque acontecendo qualquer coisa, o partido... o cara do Novo gastou dinheiro aí, comprou um Drops aí com... Ó os caras gastando dinheiro aí. Entendeu? O outro gastou 2 milhões para fazer um evento. Ninguém fala, mas como a gente se compromete com algumas coisas, por quê? Porque a gente quer ter uma marca, o ônus é maior. Mas assim, essa emparedada que você tem que começar a dar nos políticos é que tem que ser o processo. Agora, a população tem que participar. Você entendeu? Eu não acho que você desembocar no negócio mais simples, tudo bem, mas desde que você tenha essa consciência, sabendo que vai ter resistência dos caras. Tem um lugar para começar. Tem um lugar para todas começar. As coisas que são revolucionárias. Com assim. certeza. Não, eu acredito que, inclusive, a gente vive num universo que mudanças radicais são raras e muitas vezes dolorosas. Eu sempre vejo isso. O problema dessa estratégia de chegar lá, entrar lá e mudar de lá por dentro é que, pensa, tu tá chegando lá e tu tá se comprometendo a jogar um jogo que o cara tá jogando há 35 anos e ele é dono de todas as cartas e de todos os dados, tá ligado? Eu não sei se a gente ganha o jogo entrando no jogo. Mas, por exemplo, o novo não existiria se não houvesse mídia social. Pode crer. Tá certo? Então, a tecnologia ajuda muito a gente nesse processo. Então, isso que é fundamental. A gente estava conversando antes aqui. Você falou, tem que ter políticas, renovação na política para a gente ter mudança. Aí eu já falei, eu nem acho que as mudanças vêm da política, política como a gente diz, dos representantes, a política que acontece em Brasília e no Congresso, caralho. Eu acho que a maior mudança, as maiores mudanças da sociedade benéficas vieram em decorrência da tecnologia. Da tecnologia, não tenho dúvida. E do mercado. E do mercado. Porque foram as pessoas que falam assim, pô, tô num sistema aqui, capitalista, ok. Como que eu ganho dinheiro nesse sistema? Eu preciso fazer algo útil para alguém. Porque, mano, é assim que você ganha dinheiro nessa vida. Claro. Você tem que fazer útil para alguém. Você Exato. tem que ser útil na sociedade. Você tem que fornecer um bem, um serviço. E essa dinâmica é o que fortalece a nossa sociedade. Porque você coloca um sistema que obriga os cidadãos a pensar numa forma de ser útil. O ser humano não nasceu pra querer ser útil pra caralho. A gente nasceu pra querer ficar de boa, mano. Essa é a verdade. Você quer ser remunerado pela sua utilidade. É isso. Exato. Né? Você é útil, você quer ser remunerado por ele. Agora, por exemplo, esse negócio de tecnologia, inclusive, se você consegue implementar dentro do Estado um governo mais digital, você acaba com burocracia, diminui corrupção, torna a vida do cidadão mais simples. Esse é outro problema. A digitalização do serviço, a tecnologia vai diminuir o espaço para venda de serviço, para aquele, venda da facilidade. Sim. Então, esse é outro negócio que tinha que ter também, mas assim... E por isso que não anda essa parada. Por isso que anda pouco, anda muito pouco. É foda, né, cara? Você realmente está muito fiel ainda às suas convicções políticas, você ainda está energizado, 10 anos aí que você está nessa luta... O Monark cansa, né? Cansa. E assim, o que aconteceu, na verdade, mais recente, depois da campanha, assim, eu nunca fui figura pública, nunca gostei desse perfil de ser figura pública. Sim, eu te entendo. Não tem nada a ver com o meu perfil, né? Eu falo que eu só fiquei famoso porque eu não sei ganhar dinheiro sem isso. Exato. E assim, eu fui meio senso de missão. Eu falei, bom, o que tem que fazer para esse negócio funcionar, né? Então eu estou muito nessa linha. Agora, é difícil, não é fácil, não. Tu já não pensou em falar, pô, fiz meu trabalho aí, 10 aninhos, o novo tá aí, caletei 1 milhão de assinaturas nessa porra, tem o governador aí, tem deputado federal, tem não sei o quê, tô bem, a cultura tá aí, vou pra Bahamas, vou pra, sei lá, mas Ilhas eu Maldivas. Não, porque eu acho que a gente ainda tem um processo de consolidação da cultura. Acho que o novo está bem no início. Eu acho que ainda tem muitos desafios, ainda tem uma curva de aprendizado aí que é grande. A gente está vendo isso dentro do partido, né? O partido tem tido uma certa divisão, né? Porque claramente tem um posicionamento do partido, por exemplo, em relação ao governo Bolsonaro, a favor do impeachment, e tem um posicionamento, vamos dizer, majoritário da bancada, não é total, mas de não apoiar o impeachment. Então, por exemplo, o partido apoia as manifestações do dia 12 e não necessariamente toda a bancada federal apoia. Então, a manifestação que é fora Mas Bolsonaro... sabe que eu entendo essa divisão? Eu não sei se eu apoiaria o impeachment se eu tivesse no novo, tá ligado? Realmente não sei. Olha, eu não tenho dúvida, porque o cara fez muitos crimes. Não dá pra deixar de lado. Qual que é o maior crime que ele cometeu, assim? Que dá pra, tipo, se a gente quiser passar pra tiazinha que tá vendendo coxinha. Olha, o maior é o seguinte, ele é responsável,
o Estado é responsável pela segurança e a vida das pessoas. Ele lá em Manaus, na questão da vacina, foi totalmente desleixado em relação a isso, com manifestações públicas, sem máscara, aglomerações. Então, esse aí já é o primeiro que Eu concordo. que deveria. Na minha opinião, isso que ele fez é ultra grave. Ultra grave, entendeu? Eu acho que quando o cara é o presidente, ele tem que entender que ele é agora a referência da sociedade do que é certo. É isso. Exato. E nisso ele com certeza errou. Mas não sei se isso, para pessoas normais Mas e então comuns, vai ser considerado crime para Então ser levado a impeachment, entendeu? Mas vamos lá, só para as pessoas, para a gente quantificar isso. Claro. Vamos lá. Estados Unidos morreu gente à beça 600 na mil, Covid. né? E, inclusive, morreu muita gente se você pegar aquela relação pela população. Mortos por 1 milhão de habitantes. Se você pusesse no Brasil a mesma relação dos Estados Unidos, que foi bem leniente no início lá, porque era o modelo Trump com a Covid. Lembrando que o Trump chegou a falar para colocar água sanitária no cu, que aí que você ia resolver. Exato. Mas ele também não foi impeachmentado. Não foi, mas depois entraram já na saída dele, estava entrando com o processo de impeachment dele. Sim. Mas assim, se você fizer essa continha, dá umas 160 mil pessoas a menos se você disser assim, vamos colocar o mesmo percentual de gente que morreu nos Estados Unidos e no Brasil, dava uns 160 mil pessoas a menos aqui no Brasil. Então, assim, o que o Bolsonaro fez, pelo menos, nas minhas contas, a gente podia ter tido aí 150 mil pessoas, 160 mil pessoas brasileiras Cara, morrendo a menos. eu Se não fosse concordo. tanta aglomeração. Agora, Mas eu acho um pouco simplista essa visão. Porque tem que considerar que o Brasil, mano, é também os Estados Unidos. Não O é. cara, quando vai no hospital aqui, é outra coisa. O cara também não tem a mesma cultura, não tem a mesma educação. Por isso que eu falo. Não, mas colocar... por isso é que eu peguei os Estados Unidos. É porque se difícil pegasse colocar. qualquer outro, É você podia difícil pegar colocar na outro país. Eu não vou pegar a Austrália, mas se pegasse um outro também, para pegar os países aqui, o Chile, morreu muito menos gente, entendeu? Mas o que eu falo é o seguinte, o Bolsonaro, ele fez um mal muito grande na Covid. Porque desde o primeiro momento, o que ele falou? Isso não é um problema, isso é uma gripezinha. Vai pra rua. Fez um discurso O Osmar na TV. Terra falou que morreu 6 mil pessoas 6 mil só. pessoas. Os estados e municípios, ele foi contra os estados e municípios. Os governadores e os estados, eles estão absurdos, estão fechando. Se não tivesse fechado, tivesse aberto tudo, tinha sido um caos. Tinha sido um caos, entendeu? Então, assim... Não que não tenha sido, né? Mas Não que teria não sido tenha muito sido, mas tinha mais. sido pior. É. Entendeu? Então, assim, pra mim, essas coisas são inaceitáveis. É que tudo isso é uma suposição muito foda de saber como seria o cenário se isso tivesse acontecido, se não sei o quê. O Bolsonaro, por mais que ele seja o cara poderoso, é o presidente, ele também não é o cara que muda tudo porque ele fala uma parada assim. Eu não sei. Eu acho que vai ser muito difícil convencer o brasileiro médio que tem que fazer impeachment porque o Bolsonaro é um retardado e fala merda pra caralho. Hoje, as pesquisas que tem, a última que teve, dá mais ou menos uns 52, 53 a favor do impeachment. Então, assim, tem um pouco mais de gente mais. Eu não ia ficar muito triste também, porque tem esse negócio do Lula perder força política. Pra mim, isso é a melhor coisa que poderia acontecer. O impeachment, acho que politicamente, nesse sentido, era a melhor coisa que poderia acontecer pro Brasil. Eu concordo plenamente Agora, com você isso. concorda que pelo menos uma coisa devia acontecer? Se tem mais de 130 pedidos lá, não era razoável o cara puxar 1, 2, 3, falar... Era razoável. Vamos Era agora razoável. a investigar, Era razoável. vamos avaliar se tem, se não tem. Mas a gente Porque sabe tem que política é um teatro. mas tem lá 130, tem 100 e poucos crimes listados em alguns dos pedidos. Vamos avaliar se tem relevância, se não tem, porque vamos pensar junto aqui. Se o cara fez 100 crimes de responsabilidade e não foi pro impeachment, se ele de fato, por hipótese, na minha hipótese, foi responsável por ter morrido mais de 150 mil brasileiros que não deveriam ter morrido, se esse cara não é aberto um processo de impeachment em relação a ele, que joga fora o impeachment. Quando é que um outro presidente, o que vai ser necessário para que, em relação a um outro presidente, seja aberto o processo de impeachment? Mais, que mensagem que a gente manda pro resto do mundo também? Esse é outro problema. Aí o que acontece? Aí o cara olha para o Brasil e fala, inflação, presidente maluco, afrontando o Congresso, taxa de juros, TSTF brigando com o Estado, município, assim, não vou pôr dinheiro aí, não vou investir aí. Eu vou para outro lugar. Sim. Carga tributária é difícil, alta, complexa, não fez reforma tributária. Tem todos tributária. os problemas e ainda tem um presidente... E ainda tem o Bolsonaro? Aí o que sobra para a gente? 14 milhões de pessoas desempregadas, 19 milhões de pessoas passando fome, 110 que não sabem o que vão comer no dia seguinte, e a gente
nessa pedalada, falamos, mas vai melhorar como? Porque vai ter eleição, de repente sai o Lula e o Bolsonaro, vai melhorar? Não vai melhorar. Não vai melhorar, entendeu? Então, assim, quanto antes a gente puder antecipar o problema, melhor. Essa é a minha tese. Muita gente fala, pô, mas o impeachment vai dar instabilidade. Mais do que o Bolsonaro, não existe mais instabilidade. O Bolsonaro é bem instável. O que me preocupa com o impeachment também, um lado, é que o Bolsonaro é inegável que ele tem uma base muito forte. Tem uma base forte. Inegável, ele é uma base forte. E essa base, ela não vai ficar ok se você impeachment o Bolsonaro. E se o motivo for colocar as milhões de... Eles vão achar esquisita essa conta aí. Mas a gente teve isso... E vai dar merda. Eu acho que vai. Mas, Monarca, vamos pensar junto. A gente teve isso no impeachment da Dilma. Até hoje, o que os caras falam? Aquele golpe. Sim. Mas você tem que aceitar a decisão que foi tomada lá. A gente teve, no caso da Dilma, exatamente isso. O PT até hoje fica golpe. Não, eles ficam lá, porque essa daí é a narrativa e tal... Mas eles jogaram o jogo, né? Jogaram o jogo. Inclusive jogaram o jogo pra tentar se defender, pra tentar salvar o Lula, pra, sei lá, tentaram transformar o cara em ministro. Eles jogaram o jogo ali, quando perderam o jogo, pô, perdemos o jogo. Partida acabou. Pegou, mas saiu. É isso. Puta, o Bolsonaro vai sair, irmão. Porque o cara já falou que ele só sai com a vitória, mas veja só, morto ou preso. Se ele tivesse apoio de 60% da população, ele dava o golpe. Eu tenho certeza absoluta que ele dava. Monark, aí você já me deu mais um motivo para pedir o impeachment dele, para mostrar que é mais urgente ainda. Porque você tem um cara que é presidente da República, a gente tá aqui dizendo o seguinte, esse cara não vão fazer o impeachment, pode ser que ele não aceite esse jogo aí. Mas peraí, então a gente tem um presidente que não aceita o jogo, ele tem que sair para ontem. Você concorda? Não, concordo. É isso, então esse é o problema. Quando a gente fica nessa dúvida, é mais um motivo para dizer o seguinte, e que foi essa história. Bom, o cara não tá aí para democracia. Eu só saio daqui tirado por Deus, não sei o que. Mas será que a construção do impeachment não vem primeiro em enfraquecer ele na base? Será que ele não tem que perder essa base para rolar o impeachment? Não, porque assim, eu acho que tem que ter a maioria dos brasileiros. Agora, tem uma base lá, um núcleo dele de 10%, 15%, sei lá. Acho que é 30%, mano. Não chega a tudo isso. Não. Será que não? Que é o seguinte, ele vai dizer, olha, agora às 3 da tarde agora é noite. Aí os caras vão dizer, realmente... 30 não? Não é porque a gente conversa com muitas pessoas que, pô, são bem-sucedidas, estruturadas e tal. Mas você vai falar com o brasileiro médio, ele não está pensando dessa mesma forma que a gente está pensando aqui. Eu sei, mas é que eu faço essa conta um pouco baseado na eleição de 2018. Que teve base, assim, arredondando aí, a gente teve 1/3 Bolsonaro, 1/3 Haddad e 1/3 que não quis decidir. Sim. Então, desse 1/3 do Bolsonaro, tem a galera que tava ali só por causa do antipetismo. Exato. Sim. Então, a turma pró-Lava Jato. Então, mas agora essa galera ainda não... Eu acho que ele ainda tem muita dessa galera do antipetismo. Eu acho que ele ainda tem, mas não acho que não chega a 30. Não chega, não. Eu não sei. Dá pra saber, mas assim, e deixa eu te dizer, sabe onde essa turma vai começar a sentir, tá sentindo já? No bolso. Tá certo? Cesta básica 30% de alta, gasolina R$7, entendeu? Essa turma tá sentindo no bolso. Mas o Bolsonaro vai falar, mas foram os governadores que fecharam tudo, você vai reclamar comigo? Ele que não deixou você trabalhar, porra. Não, é exatamente isso que ele vai falar assim, e o pessoal vai comprar. Eu tô falando, mano. Eu acho que pode comprar, mas é um percentual menor. Porque, tá, com certeza. Eu não compro essa porra. O Paulo Guedes, estamos crescendo em V. Aí hoje saiu lá a projeção do PIB para o ano que vem 0,5%, a gente baixando para 0,5%, daqui a pouco vira negativo. Sim. 23 semanas seguidas, tem um boletim Focus do Banco Central que toda semana sai divulgando a expectativa de inflação para o ano e expectativa de crescimento para 2021 e 2022. Inflação, 23 semanas seguidas que aumenta. E o PIB cai. Economia é o que tira o presidente. Então, e a gente sabe que ele tem um ministro que não entrega, né? Que joga a culpa nos outros também. Aprendeu com o chefe. Não, a culpa é de vocês, não sei o quê. Tu já chegou a conversar com o Bolsonaro? Se tiveram alguma reunião pra trocar ideia? Eu tive uma reunião com ele, Igor. Foi mais ou menos uns 6 meses depois que ele foi eleito. E eu saí espantado com a reunião. Sério? Sério. Eles estavam chamando alguns partidos, né? E acho que estava naquela época da discussão da reforma da Previdência, não sei o quê. E aí foi uma reunião com ele e com o Onyx Lorenzoni, que na época estava na Casa Civil. Fui eu e mais uns 2 ou 3 deputados lá do Novo, né? E assim, eu falei, presidente,
precisamos aprovar. E o novo, na pauta da Previdência, a gente sempre batalhou muito, porque a gente entende que, assim, mais de 50% do orçamento do governo hoje é para pagar Previdência. 52%, 53% é para pagar Previdência. A gente gasta 7%, 8% com educação, 7%, 8% com saúde e 52% com Previdência e 12% com funcionalismo público. Não seria um problema gastar 50% com Previdência se a gente tivesse usado o dinheiro do contribuinte para fazer... A reserva para... Entendeu? Mas aquilo entrou no saco sem fundo. Então, hoje você está tirando... Foi aquela pirâmide, né? O dinheiro da Previdência foi a pirâmide. E é burro, porque o dinheiro não está investindo. Ele poderia estar rendendo mais enquanto a galera espera para receber, que essa é a lógica da Previdência, inclusive. Exato. Por isso, de novo, que o bom é que fosse uma Previdência privada. Porque você não dá dinheiro para o governo, porque você não sabe para onde vai, e não dá força para esses caras que estão lá no poder fazendo tudo o contrário do que a gente quer. Aí é foda, né? Aí é foda. Mas faz obrigatório para quê? Para ter poder no Estado. E aí, nessa época, eu falei, bom, queria falar de Previdência, que ele tinha que puxar isso nos lives dele, o que a gente podia fazer para ajudar. E ele queria falar de outra coisa, do horário de verão que ele tinha mudado, dos fiscais do IBAMA, que ele queria acabar com aquela turma. E assim... negócio totalmente descoordenado, sem objetivo, prioridades, sem objetivo. Conversa... Saí espantado. Aí eu falei, isso aqui vai ser um problema. Já teve um vislumbre 6 meses, né? Meu segundo com ele foi aí em março, depois que ele foi na televisão, acho que foi 22 ou 23 de março, e fez aquele discurso. Isso é só uma gripezinha, não vai dar em nada, atleta não pega, não sei o quê. Nesse dia, eu já fiz um tweet, falei, olha, o presidente, ou ele muda esse discurso, ou tem que renunciar. Porque a gente sempre no Brasil, com o negócio da Covid, a gente estava sempre vendo o que estava vindo, o que estava acontecendo. Então, você olhava para trás e falava, bom, aconteceu isso lá, vai acontecer aqui. Quando ele falou isso, eu falei, ó, tem que renunciar, não dá. Esse cara vai ser a gente vai ter que se cuidar, porque isso aí vai ser uma tragédia. Foi em março do ano passado. Depois, quando ele tirou lá o Moro e começou a aparelhar, em abril, eu falei, não tem jeito, tem que ir pro impeachment. Quando o Moro saiu, foi quando eu falei que acabou. Eu até tuitei, acabou o governo Bolsonaro. Porque ele abriu mão do que moralizava o governo dele, de certa forma. Eu falei, bom, aí tem que ir para o impeachment, e aí, assim, óbvio que desde lá de trás eu comecei também a ter muito ataque também, porque a turma dele a gente sabe que é raivosa, ferrenha, né? É ferrenha e tudo, então, mas não tem jeito, eu não vou deixar de falar o que eu acho certo, porque, né? Tá certo, é isso aí.